Então agora vocês vão continuar em sequência com o professor Magno Junqueira. O professor Magno, ele é professor lá da UFRJ, também especialista na parte de proteômica e espectrometria de massa. Então, enjoy a palestra do professor Magno. Magno, obrigada, viu, por vocês terem vindo. Obrigado a você. Bom dia, pessoal. Queria agradecer pela organização. Foram horas e horas de reuniões, muito trabalho para organizar tudo isso. Espero que vocês estejam aproveitando. Eu vou pedir hoje licença um pouquinho para os químicos. Eu sou biólogo, mas vou falar um pouquinho sobre as propriedades físico-químicas dos aminoácidos e como a gente, olhando para as estruturas desses aminoácidos, tentar entender como essa fragmentação desses peptídeos acontece em fase gasosa, que permite, então, a gente determinar a sequência de um peptídeo, seja por uma análise de novo, ou seja, que o título da minha palestra é uma análise de novo. Você está lendo? Não, né? E essa palavra de novo vem do latim, uma ideia de que a gente vai fazer de novo, mas no sequenciamento de novo é quando isso significa que a gente está pegando um espectro que a gente não sabe a sequência e a gente tenta derivar uma sequência a partir só do espectro, ou seja, a gente não tem banco de dados envolvido nessa questão até então. Depois eu vou dizer como que a gente pode usar o banco de dados para restringir o espaço amostral dessas possibilidades de sequência, já que as possibilidades de sequências geradas a partir de um espectro de MS-MS às vezes são muitas possibilidades, mesmo num espectro com altíssima resolução, a gente tem resíduos que têm exatamente a mesma massa, como isoleucina e leucina, e outros problemas, por exemplo, dois aminoácidos que, quando combinados, têm a mesma massa de dois outros aminoácidos. Isso tudo complica, então, as possibilidades de sequência que a gente encaixa no espectro de MS-MS. O título da minha palestra, não sei se pode botar ali os slides, o sequenciamento de novo de peptídeos por espectrometria de massas, e a gente vai falar sobre isso, o retorno do rei, né, em analogia à trilogia do Senhor dos Anéis, porque tudo começou com o de novo sequence, né, e eu tento propor para vocês no final que eu espero que tudo se retorne de novo ao de novo sequence no final, e aí vai ser então o retorno do rei. Hoje a gente está mais para Gollum, né? Eu vou comentar um pouco isso, o de novo sequence está mais para Gollum do que o Aragorn. Mas a gente está andando por aí mais ou menos como Ranger, tentando sempre... Porque não adianta, no final das contas, quando você tem que anotar uma nova modificação pós-traducional, ou você tem apenas um peptídeo identificado por uma proteína que tem um papel biológico muito importante e que você quer quantificar ou que você quer reportar aquilo, você vai ter que fazer uma inspeção manual e não tem como fugir disso. A gente chama de one hit wonder, né? Quando a gente tem só um espectro de massa e aquilo é importante biologicamente, não tem como, eu vou ter que anotar aquele espectro de massa, né? Bem, vamos seguir em frente. Próximo slide, por favor. Só comentar aqui um pouquinho quem sou eu. Sou o Magno Rodrigues Junqueira. A gente fica aqui no Centro de Tecnologia do Instituto de Química, dentro dessa ilha aqui, a Ilha do Fundão, no Laboratório de Espectrometria de Massa Translacional e Neuroproteômica, Lenten. A gente está aberto para vagas de mestrado e doutorado também. Próximo slide, por favor. Eu passei para vocês, todo mundo recebeu como dever de casa, uma espécie de deverzinho de casa, né? Um espectro de massa de um peptídeo, que é a do Triatoma infestans, que é um percevejo hematófago que transmite, então, o Trypanosoma cruzi, né, que é o causador da doença de Chagas. O proteoma do T. infestans é pouco representado no banco de dados, a gente não tem o genoma completamente sequenciado, as anotações são ruins. Então, obviamente, quando a gente fez as primeiras buscas com uma cromatografia de LC-MS-MS, por exemplo, de uma banda de um spot de L2D, a gente não conseguia identificar nada por métodos convencionais, né? Então, a gente teve que aplicar outros métodos para tentar entender isso. E esse foi o próximo slide, por favor. Esse foi o espectro de massa que eu distribuí para vocês, né, para vocês tentarem sequenciar. Basicamente, o que a gente tem que olhar ali é diferenças de massas entre os picos e tentar encaixar um resíduo de aminoácido. E o que é um resíduo, né, para começar com uma coisa básica? A gente tem a massa de um aminoácido, vou mostrar a cara dos 20 aminoácidos que são codificados pelo genoma, mas um resíduo é quando esse aminoácido se liga numa ligação peptídica e perde uma molécula de água. Então, por definição, é isso que a gente vai chamar de resíduo. É a massa de um aminoácido menos a molécula da água. Tá bom? Eu não vou interpretar esse espectro, eu primeiro vou falar um pouquinho sobre a teoria por trás do sequenciamento de novo, vou tentar passar isso um pouco rápido, a gente está um pouco atrasado, mas tentar ganhar tempo nesse processo. Próximo slide, por favor. Essa é a cara de um aminoácido, né? Então, pedindo licença aqui para os químicos, a gente tem um grupo carboxílico, que é o grupo ácido, né? Isso quer dizer o quê? Que ele vai ter uma tendência a capturar prótons do meio, não é isso? E um grupo básico, que na verdade vai ter uma tendência de... Desculpa, o grupo ácido vai ter uma tendência a doar prótons para o meio, né? Essa propriedade ácida. E o grupo básico vai ter uma propriedade de capturar esses prótons do meio, né?
Então a gente vai ver que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando com cargas, né? E em espectrometria de massa a gente trabalha com íons, então a gente vai ter que entender principalmente em que pH que a gente está trabalhando, qual é o estado de carga de cada um desses aminoácidos, né? E quais são os aminoácidos que vão estar contribuindo para a carga total do peptídeo e, consequentemente, para as fragmentações que vão acontecer. O que varia em todos os aminoácidos é essa cadeia lateral, a gente tem mais ou menos 10 hidrofílicos e 10 hidrofóbicos, né? Próximo slide, por favor. Aqui está a cara dos aminoácidos, né? A estrutura, né? O ácido aqui, né, o grupo ácido, o grupo amino, e a cadeia lateral, que no caso aqui, em vermelho, na glicina, é um hidrogênio, e por aí vai. Né? Eu queria que vocês olhassem especificamente para lisina e arginina, que a tripsina é uma enzima mágica, né, e a gente usa em proteômica justamente por isso, porque a gente garante que no C-terminal dos peptídeos gerados por tripsina, a gente tenha esses dois aminoácidos aqui no final, lisina e arginina, que são dois aminoácidos básicos, né? Que então vão ter uma tendência de capturar próton no meio, então, consequentemente, a gente vai estar com aquela área da molécula protonada, com carga. Né? E lembrando que a gente vai ter também, numa cadeia polipeptídica, o N-terminal, né, o grupamento amino, na extremidade N-terminal, que vai estar com uma carga ali também. Né? Então, olha só, num peptídeo tríptico, a gente está garantindo uma coisa muito legal, que é uma carga no N-terminal e uma carga no C-terminal. Então, se eu quebrar qualquer lugar na molécula no meio, eu vou estar gerando dois íons detectáveis por espectrometria de massas. Porque se eu gerar alguma coisa que não tem carga, como um fragmento, uma perda neutra, aquilo não vai ser detectado porque eu não vou conseguir aprisionar dentro do meu espectrômetro de massa, de cargas. Né? Então, toda vez que a gente vai estar olhando, fragmentando esses peptídeos, próximo slide, por favor, eles vão estar ligados por essa ligação peptídica que o Gilberto comentou, uma ligação amida, que é a ligação covalente, né? Onde você tem um aminoácido ligado ao outro por uma síntese por desidratação, uma saída, então, de uma molécula da água. Né? E aqui, agora, a gente tem um dipeptídeo, então, com uma cadeia lateral R1 e uma cadeia lateral R2. Aqui, em pH 2, que é o pH que a gente trabalha, isso aqui vai estar protonado, não é isso? O NH3 com uma carga a mais, e isso daqui vai estar também com o hidrogênio ali no lugarzinho dele, porque a gente está no pH ácido. Né? Então, a tendência é a molécula estar com o máximo de prótons dentro dela, porque o ambiente está todo protonado, está todo cheio de carga. Próximo slide, por favor. Aqui eu estou mostrando uma estrutura de um pentapeptídeo, né? E onde a gente tem aqui... aqui provavelmente é o pH fisiológico, porque a gente está protonado aqui no N-terminal, mas aqui a gente está desprotonado, né? Mas a gente está trabalhando em pH 2, isso aqui vai estar protonado, isso aqui também vai estar protonado. Isso aqui vai ter, então, nesse tipo de peptídeo aqui, uma carga 1, mas a gente pode ter, dependendo da cadeia lateral, e aqui está em rosa as cadeias laterais, a gente pode ter carga. Então, nesse pentapeptídeo, eu não estou mostrando um peptídeo que é tríptico, né? Porque se fosse um peptídeo tríptico, o que a gente teria ali no C-terminal aqui, na cadeia lateral? Lisina e arginina. Né? Então, a gente garantiria que na cadeia lateral aqui do final, a gente tem uma carga também. Então, a gente vai ter um próton aqui e um próton aqui em praticamente todos os peptídeos trípticos. Pode acontecer também da gente ter uma carga interna, que a gente tem histidina também, que são os 3 aminoácidos que contribuem com carga. Então, a gente pode ter aminoácidos normalmente de carga 1, carga 2, carga 3. Quando a gente vai para o espectrômetro de massa, olhando o peptídeo tríptico, todos, eu nunca vi nenhum peptídeo tríptico, independente da sequência dele, que a gente não veja o estado de carga 1, 2, 3 e às vezes 4. Então, os estados de carga estão sempre ali. Né? Principalmente por causa dessa teoria do próton móvel. Aquele próton não está só ali naquele grupamento amino, ou não está só na cadeia lateral do grupamento lisina e arginina, mas ele pode estar também distribuído ao longo da ligação peptídica, por exemplo, na carbonila, na dupla ligação com oxigênio. Ali também tem um lugar para se instalar uma carga, e essa carga fica variando ao longo da molécula, o que ajuda, de certa forma, a capacidade que a gente tem de poder sequenciar esses peptídeos, porque a gente precisa de manter cargas neles para a gente aprisionar os fragmentos. Próximo slide. Eu passei para vocês esse manual, né, de sequenciamento de novo, espero que vocês tenham lido com bastante calma. É um manual muito legal que fala de todas as propriedades que a gente tem que entender para fazer um sequenciamento manual, e eu vou tentar passar um pouquinho rápido sobre isso. Próximo slide, por favor. Aqui é o cerne do que acontece na fragmentação dos peptídeos em fase gasosa. Né? Então, aqui a gente tem o N-terminal, que isso aqui vai estar protonado. Isso aqui é o C-terminal, né? E a gente tem 1, 2, 3, 4. Aqui é um tetrapeptídeo, né?
E aqui a gente está vendo aonde eles se quebram, e aqui a nomenclatura que o Thiago comentou, do Beeman e depois do Peter Hopstorff aperfeiçoado para a série A, B, C, X, Y, Z. Isso foi um código que foi gerado para a gente conseguir sequenciar os peptídeos, porque aqui a gente tem uma ligação peptídica, né? Pode voltar no slide anterior? Volta mais um, por favor. Se a gente olhar aqui nessa estrutura do peptídeo e pensar, se a gente criasse um Lego dele e começasse a brincar de fragmentar isso, ou seja, induzir uma energia para que ele se quebrasse, é mais ou menos óbvio onde ele vai se quebrar, né? Ali, né, gente, olhando. Onde é que vocês acham que aquela molécula vai mais facilmente se quebrar? É justamente nessas ligações peptídicas aqui, ó, que estão marcadas aqui. Essa ligação característica, uma perda de água, uma síntese por desidratação. E é exatamente nessa ligação peptídica aqui que eu estou mostrando. Pode passar no próximo slide, e mais um. Isso, volta um. Aqui que eu estou mostrando como ele se fragmenta nessa ligação peptídica aqui. Ó. Então eu tenho a série A, B e C, dependendo da posição que ele quebra, para o N-terminal, e X, Y, Z, dependendo da posição na ligação peptídica que ele quebra, para a porção C-terminal. Ou seja, quando eu quebro aqui, por exemplo, que é o lugar mais comum de se quebrar usando uma colisão do tipo CID, eu gero esse fragmento, que é o B1, e gero esse fragmento, que é o Y3. E são esses fragmentos que, preferencialmente, a gente vai estar detectando nos espectrômetros de massa. Fragmentos B e Y. Os outros são menos comuns quando a gente usa uma fragmentação do tipo CID. Mas vamos para frente? Então, ali estão os... Mas volta um... Isso aí. Ali a gente está mostrando, de novo, a mesma figura, né? Então, os íons mais comuns, esse aqui é o íon A2, onde a gente tem essa quebra aqui, ó, e gera essa parte da molécula aqui, que pode ser um íon B menos uma carbonila. Então, toda vez que a gente quebra a molécula e gera o íon X e o YB, naquela quebra, naquela posição, normalmente a gente gera o íon A também, porque o A é um subproduto do íon B pela perda dessa carbonila aqui, ó, justamente dessa carbonila aqui. E a gente fica com essa parte da molécula aqui. Então, os íons A's normalmente são gerados a partir dos íons B's também. Então, por isso, eles também são bastante abundantes. Então, numa fragmentação tipo CID, basicamente, a gente vai ter íons da série B, Y e da série A. Além das perdas neutras de agrupamento amino e de água, que a gente vê muito comum acontecer nos peptídeos. Né? Aqui a gente tem o A, a gente tem um A', né, um A ponto, que mantém esse hidrogênio aqui, ó, e nesse caso o A2 aqui não mantém. Então, são essas duas variáveis do tipo A que a gente encontra. O tipo B, que é basicamente essa quebra aqui, ó, nessa posição aqui, onde a gente gera esse íon e esse outro íon que é do Y, né, que é o Y, que é, na verdade, o Y3. Aqui estão os exemplos dos fragmentos mais comuns que a gente gera, não só em CID, mas aqui fragmentos do tipo Z, que usam métodos de fragmentação um pouco diferentes, que depois eu vou comentar um pouquinho. A gente gera os íons imônios, que é basicamente esse radical aqui, ó, para cada um dos aminoácidos. Então, a gente pode usar essa informação para confirmar se aquele aminoácido realmente existe na sequência do peptídeo, olhando a faixa de baixa massa molecular no espectro de massa, onde a gente vê a massa dos íons imônios isolados para cada um dos resíduos, e a gente consegue determinar, então, se eu tiver com um instrumento de alta resolução que consiga analisar em baixa massa, consigo determinar, então, quais são provavelmente os aminoácidos que estão ali presentes, independente da fragmentação, só olhando pela presença desses íons aqui, ó, imônios no meu espectro. Porque eu sei que cada um daqueles resíduos está ali presente. Aqui é como a gente calcula, eu vou passar um pouco rápido, mas como a gente calcula teoricamente a massa de cada um dos fragmentos, usando a sequência, né? Eu vou dar o exemplo do A, por exemplo. A massa do A menos 18 é um fragmento muito comum que a gente tem. O A menos o grupamento amino, né, o NH3, que é menos 17, isso aqui é um fragmento muito comum. O B, que é a massa do meu radical, mais esse N aqui, ó, que é a massa do N-terminal, que quando é um peptídeo não modificado é só um próton, ou quando eu posso ter um peptídeo acetilado, aí é uma massa de mais 43 Daltons no N-terminal. E assim eu consigo calcular a massa do B, do Y e por aí vai. Não vou passar um pouco rápido nisso aqui. Frente. Então, um guia mais geral, assim, desculpa o bastante texto, mas um guia mais geral
para sequenciamento de novo, usando o CID, a colisão que é a mais comum que a gente usa, Collision Induced Dissociation, uma dissociação dos fragmentos induzida pela colisão com gás inerte. Então, o Thiago mostrou como a gente isola esses íons, né, no espectrômetro de massa, e a gente pode aumentar a energia deles na presença de gás e eles vão se fragmentando, né, nessas moléculas. Então, os íons B e Y são os tipos mais comuns, especialmente no espectrômetro de massa, utilizando a dissociação por colisão de baixa energia, ou de CID, devido à vulnerabilidade da ligação peptídica, que a gente já comentou, né? A massa dos íons B é calculada pela soma da massa dos resíduos acrescida de um próton, né? Então, assim que a gente determina. A massa dos íons é calculada pela massa dos resíduos acrescida de uma molécula de água, mais um próton. Os íons A são derivados dos íons B pela subtração de 28, que é a carbonila. Os íons B perdem a carbonila e geram os íons A, né? São exatamente isso. A clivagem dupla da estrutura do peptídeo gera íons internos, então a gente pode ter quebras internas também no peptídeo, né? Isso normalmente é tratado como ruído. Infelizmente, gente, nos algoritmos de busca, normalmente isso é tratado como ruído, essas fragmentações internas. Então, sob alta energia CID, há uma clivagem adicional das cadeias laterais dos resíduos C-terminais, gerando os íons DN, VN e WN também nesses espectros. A maioria desses íons que eu estou botando aqui, as ferramentas de busca não estão procurando. Porque o espaço amostral, se eu botar todas essas possibilidades, começa a ser muito gigante. Então, as ferramentas de busca normalmente estão buscando só o quê? Os íons B, Y, A e, normalmente, os carregadores dessas possibilidades. Isso, normalmente, as ferramentas, né? O Paulo depois pode comentar melhor um pouco sobre isso, né? Então, o resumo geral... Pode voltar? Só para terminar. O resumo geral das regras de fragmentação, a maioria dos íons de fragmentos são B ou Y. Os íons A também são frequentemente observados pela perda de CO dos íons B. Os íons contendo serino, treonina, ácido aspartico, ácido glutâmico sempre geram essa perda de água. É muito comum, às vezes o sinal é maior do que o próprio íon, o sinal da perda da água. Os íons contendo asparagina, glutamina, lisina, arginina geram uma perda molecular neutra de amônia de menos 17. Isso também os algoritmos não buscam. A perda neutra de amônia da arginina resulta em íons de fragmento Y, por exemplo, 17 ou B17, com maior abundância até que os seus íons correspondentes. Isso é muito característico, principalmente em resíduos contendo arginina. O íon contendo essa perda neutra de amônia é mais intenso do que o próprio íon contendo a amônia na sua estrutura. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração que acontecem durante a fragmentação de um peptídeo, né? Próximo slide, por favor. Aqui eu passei para vocês, né, essa tabela da composição de cada um dos resíduos e a massa monoisotópica, que vocês podiam usar, então, para referir a diferença de massa entre cada fragmento no espectro de MS2. E eu já recebi sequências legais de vários alunos que tentaram interpretar, então eu vi que o pessoal tentou dar uma olhada mesmo na sequência e conseguiu derivar sequências. Depois, algumas sequências foram erradas, eu vou comentar por quê. Próximo slide, por favor. Para frente. Daqui é só para mostrar, gente, como é que os íons são gerados, né? Eu tenho um H3, o grupamento carregado positivamente aqui no N-terminal, um C-terminal carregado positivamente porque eu tenho uma arginina aqui, e aí os fragmentos que eu gero da série B e os fragmentos da série Y. Os fragmentos da série B em relação ao N-terminal e os fragmentos da série Y gerados em relação ao C-terminal. E eu vou gerando esses pares aqui, ó. Próximo slide, por favor. Eu comentei aqui mais, de modo geral, do que acontece na fragmentação do tipo CID, mas existem outros métodos de fragmentação, não sei se outros colegas vão comentar. Aqui tem alguns, EDD, CID, HCD, SCD, que geram outros tipos de íons mais frequentes, como C e Z, no caso de ETD ou do EDD, né? Próximo slide, por favor. Vou mostrar bem rapidamente como a gente gera um espectro relativamente já complexo, usando só os íons básicos fundamentais que a gente encontra, B e Y, para uma sequência de peptídeo, né? Então, no espectrômetro de massa, o que acontece é o seguinte: eu faço um survey scan, aí eu olho os peptídeos saindo, sendo ionizados naquele momento, intactos, né? Sem nenhuma fragmentação. Eu isolo eles, aquela massa, o Thiago comentou, no quadrupolo é super eficiente para isolar determinadas massas, né? E eu vou induzir a fragmentação. Então, o primeiro passo é uma janela de isolamento, que eu determino o MZ que eu quero isolar daquela massa, né? Próximo slide, por favor. Aquele precursor é isolado e aumenta a energia de colisão. Vamos lá.
Eu vou quebrar agora a minha molécula aqui nessa ligação, gero o B1 e um Y4. Vamos para frente? Pode ir acelerando. Quebrei agora a molécula aqui, gerei o B2 e o Y3. Quebrei aqui, B3 e Y2. E quebrei aqui. Isso aqui num pentapeptídeo, eu já tenho um espectro já relativamente complexo, olhando só as fragmentações mais simples, que eu não mostrei nem a série A, que é derivada da série B pela uma perda da carbonila. Então, esse é o espectro mais simples que a gente teria de um peptídeo de 5. Então, essa coisa é muito mais complexa quando a gente está trabalhando com peptídeos trípticos, que normalmente tem de 7 a 12, 15 resíduos ali presentes. Vamos em frente? E no sequenciamento de novo, que foi o exercício que eu propus para vocês, tem várias formas de a gente confirmar isso. Próximo slide, próximo, por favor. A gente vai testando diferenças de massas, né? E é isso que os algoritmos de de novo sequence faz. Próximo slide, por favor. Próximo. Próximo. A gente pode, então, determinando pelas diferenças de massa. Próximo. Agora, da série B que eu estou fazendo, nesse sentido, do N-terminal para o C-terminal pela série B. E agora, pode ir para o próximo slide, por favor. Eu vou fazer a mesma coisa para a série Y. Próximo slide. Seguindo ao contrário. Volta desculpa. E agora eu tenho, então, a leitura das séries B e da série Y complementares ali para a interpretação do meu espectro de MS2. É óbvio que a gente pode validar tudo isso olhando as perdas neutras, fragmentação de cadeia lateral, e tudo isso os algoritmos não levam em consideração na busca convencional, onde a gente pega a sequência do peptídeo, faz a fragmentação teórica dele e tenta fazer um match com a fragmentação experimental dos nossos peptídeos. Né? Próximo slide. Lembrando que e isso foi usado, assim, a gente está comentando de métodos de identificação de proteína, esse foi um dos primeiros artigos, acho que de 1994, onde o Matias Mann usou, uma das primeiras vezes, acho que o Lugão vai mostrar um outro artigo que é um pouco mais antigo, as primeiras vezes é onde você usa um algoritmo matemático para identificar proteínas em banco de dados, e aqui não usando sequência de novo sequence completa, mas só uma tagzinha. Uma tag onde eu uso a região 1, 2 e 3 do meu espectro de massa e a interpretação de somente 3 resíduos. Próximo slide, por favor. Então, aqui tem uma sequence tag. Eu tenho um espectro de massa aqui, uma área de alta massa no espectro, onde eu tenho menos poluição, porque o meu precursor está sendo isolado aqui, tem menos ruído nessa região do espectro, então uma região boa para tentar interpretar quais são os resíduos que estão ali presentes. Eu preciso só interpretar 3 resíduos aqui. 1, 2, 3 em sequência. Eu aplico essa massa aqui do meu primeiro resíduo, 815,47. Essa massa aqui, 1.172, que são essas franqueando as 2 sequências. E essa sequência aqui. Isso é uma tag, olha, 815,47. Os 3 resíduos, mais 1.172,61. Fechei a minha primeira tag de busca. Isso é uma restrição no banco de dados que é muito específica para a busca daquele meu peptídeo. Então é muito raro de eu encontrar outro peptídeo, a não ser que tenha uma sequência muito parecida com aquela sequência. E é uma busca erro tolerante, porque, olha só, eu posso estar variando a sequência dos resíduos que estão aqui dentro, de posição, e novamente fazer uma busca. Então, além disso, é uma busca erro tolerante. Coisa que a gente não faz hoje, de novo, não faz mais buscas erros tolerantes usando os métodos convencionais, não é, Paulo? A gente perde tudo isso. Então, voltando aqui, a gente consegue, não precisa fazer para identificar uma proteína, e milhares de proteínas foram identificadas assim, muitos papers, Cell, Nature, foram publicados usando essa técnica de identificação de proteína, onde você pegava os espectros mais bonitos que você tinha, tentava derivar 3 resíduos em sequência, usava a tag e fazia uma busca no banco de dados contra o genoma do organismo. Muitas proteínas foram identificadas assim, gente. Então foi um grande salto tecnológico a possibilidade dessa sequence tag, que a gente chama de sequence tag, essa tag de busca por proteína. Foi uma das primeiras técnicas usadas. E o que é legal é que eu posso gerar várias tags para o mesmo espectro e para espectros diferentes. Então, no final, eu estou identificando uma proteína por várias tags diferentes. Eu posso, dentro do mesmo espectro, ter várias tags. E dentro da minha amostra, ter vários outros peptídeos com várias outras tags, o que torna a minha identificação muito mais robusta. Né? Próximo slide, por favor. Próximo slide. Isso aqui é só para mostrar depois o aprimoramento do sequence tag. Volta lá, por favor. Olha quem está aqui, os autores. Muito legal, né? Peter Hubstorff, Keller, Matias Mann. Isso já em um aprimoramento daquilo em 96, né, de sequence tag. Próximo slide. Depois vieram papers mais legais que usavam multitags. Tudo isso automatizado depois, né? Que propunham novas multitags para o mesmo espectro, para vários espectros, para uma identificação de várias tags para uma mesma proteína.
Isso foi uma revolução, gente. Quando descobriram que o pessoal lá na Europa estava conseguindo identificar a proteína com essa qualidade, usando esses métodos de um gel de eletroforese bidimensional, a quantidade de complexos proteicos que foram caracterizados usando essa tecnologia não está no gibi. E foi um Nature atrás do outro, um Cell, um Science e por aí vai. Isso é, de novo, um exemplo da sequence tag, né? Você deriva 3, pega a massa que está franqueando aqui, isso aqui é a sequence tag. Então já basta tendo isso para você fazer uma busca e conseguir identificar a sua proteína. Você não precisa interpretar o espectro de novo completamente. Vamos em frente? Gente, aqui voltando para a nossa amostra, né, do espectro de novo, agora eu vou mostrar o resultado do questionáriozinho que eu mandei para vocês, do de novo sequence. Isso aqui é o cromatograma do spot de gel 2D, do Triatom Infections, era uma bandinha, e a gente teve milhares de espectros de MS2 de alta qualidade, mas a gente não conseguia identificar nada no banco de dados usando o Mascot, né, que era a ferramenta que a gente usava na época. Vamos em frente. Esse é o espectro que eu passei para vocês, né? Se vocês simplesmente fizessem a diferença de massa, a gente conseguiria ver um monte de... Se eu fizer a diferença desse para esse aqui, por exemplo, eu tenho uma trionina, aqui outra trionina, aqui outra, por acaso são 3 trioninas aqui em sequência. Vocês podem ver porque a diferença de massa é exatamente a mesma. Vamos para frente? Está aí a interpretação do nosso espectro de novo, um espectro muito fácil de interpretar, difícil de encontrar, mas que esse aqui foi cherry picking mesmo, pegando um espectro de altíssima qualidade, mas que a gente consegue derivar a sequência bonitinha. Um monte de gente me mandou sequências parecidas com essa aqui. O problema é que essa sequência é a série Y, muita gente errou, porque, na verdade, ela está seguindo a sequência dos resíduos ao contrário. E, para isso, então, aqui, a gente está lendo do Y, né? Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, 7, 8, 9. Então, na verdade, a sequência do peptídeo está indo dessa direção para essa direção. Aqui é o N-terminal e aqui é o C-terminal dele. Então, muita gente reportou errado na hora de descobrir qual era a série que estava lendo. E como é que se descobre qual é a série que você está lendo, se é série B ou série Y? Pelas perdas neutras, né, que estão presentes ali. Então, teria que buscar, dentro do espectro, se estão presentes as perdas neutras da série Y, que no caso é um grupamento amônio, e da B, que a perda neutra pode ser a série A, que é uma perda da carbonila, ou também uma perda de água. Então, com isso, a gente consegue interpretar o espectro. Espero que vocês tenham conseguido, porque até as ferramentas de interpretação de novo automatizadas conseguiram também, e esses foram os tops candidatos. Na verdade, a gente só deixa as ferramentas de novo gerarem 6 candidatos melhores, e aí esses foram os candidatos de sequências muito próximas dessa possibilidade. Próximo slide, por favor. O banco de dados não pegou, porque tem uma substituição de um aminoácido, que o de novo sequence pegou e a gente pegou também, porque tem uma substituição aqui justamente desse resíduo por esse resíduo aqui, um aspartico, e uma glicina por um aspartico, né, com esse delta de 58, que foi exatamente o delta de massa teórica experimental que a gente encontrou, né? Então, o que a gente faz? A gente poderia derivar as sequências de novo usando um método automatizado, por exemplo, o PEP-novo, isso aqui são as sequências derivadas pelo PEP-novo. E agora, como essas possibilidades de sequências são muito grandes, porque tem várias... de novo sequence erra muito, né, gente? Porque, imagina, só de possibilidades de combinações isobáricas, que a gente isóbaras de mesma massa, né? Isóbaras, né? De mesma massa, são muito grandes, né? Então, às vezes, mais de uma sequência pode encaixar no mesmo espectro perfeitamente. Então, a gente tem que levar isso em consideração, né? Então, o que a gente usa estrategicamente, normalmente na busca por similaridade em sequência, é usar o que como filtragem do universo amostral? O banco de dados. Aí a gente é refém de novo do banco de dados, porque a gente gera sequências de possibilidades de novo sequence automatizados sem banco de dados, mas depois a gente faz uma busca por homologia no banco de dados para diminuir essa possibilidade de espaço amostral de sequências possíveis, né? Vamos em frente, então. Aqui, então, a gente fez a busca por similaridade de sequência no banco de dados. É um BLAST otimizado para sequências derivadas de espectrometria de massas. Por exemplo, a gente não pode punir num alinhamento quando a gente não consegue diferenciar leucina de isoleucina.
No BLAST a gente pune isso muito, mas quando é dado espectrometria de massa, a gente não pode punir nada, porque a gente não consegue diferenciar esses dois resíduos. Então tudo isso tem que estar preparado para receber esse tipo de dado de espectrometria de massa. Então esse é o alinhamento contra a sequência, teve uma divergência aqui, obviamente, no banco de dados, e foi justamente por essa substituição de um simples aminoácido que a gente não conseguiu identificar pelos métodos convencionais. E por isso a gente tem que dar esse salto um pouco mais para frente, fazer um de novo sequence para amostras que não são bem representadas em termos de polimorfismo em sequência. Gente, se a gente fala de fungo, então, a quantidade de polimorfismo, a gente chama de uma mesma espécie de fungo, coisas que são completamente diferentes, às vezes, né? Porque é um genoma complexo, é um organismo complexo, e por aí vai. E aí a gente trabalha exemplos disso, e de organismos que não são canônicos e que não estão bem representados no banco de dados. Vamos para frente, então. A gente pode, depois, fazer a fragmentação teórica dos dois peptídeos que estão em questão, se é um ou é o outro, determinar todas as possibilidades de fragmentos e fazer a anotação do espectro. Isso existem ferramentas para isso. Então, próximo slide. A gente faz o alinhamento por busca por similaridade em sequência, né, usando o MS Blast ou usando o PEP Explorer, agora com o Paulo, que foi desenvolvido, e agora novas ferramentas, PIX, várias outras ferramentas fazem isso, né, de forma eficiente hoje. Próximo slide. Essa é a estrutura desse peptídeo que a gente sequenciou. A gente poderia prever aqui aonde os locais de fragmentação, né, principalmente na ligação peptídica, né, onde está acontecendo, e determinar a massa. Isso que antigamente as pessoas faziam. Né? Como é que esses peptídeos fragmentam? Bem, eu tenho a sequência dele aqui, estou injetando no espectrômetro de massa. Onde é que ele está fragmentando? Bem, eu posso olhar aqui e ver quais são as massas geradas pelo fragmento a partir dessa estrutura do meu peptídeo. Né? Próximo slide. Obviamente, a identificação automatizada, fazendo o de novo sequence automatizado e a busca por similaridade em sequência no banco de dados. A gente não se baseia em uma identificação de um espectro só. Isso aqui são vários alinhamentos. Uma sequência de novo gerada, uma não, várias, e o alinhamento correspondente dela. Outro peptídeo, outro peptídeo, outro peptídeo, outro peptídeo, outro peptídeo. Ou seja, aquela identificação que eu mostrei de um peptídeo só, que a gente fez a anotação, que foi o dever de casa de vocês, a identificação não se baseou somente naquele espectro, se baseou em todos esses espectros de novo sequence automatizado e alinhamento por homologia para alguma sequência que está disponível no banco de dados. Quero que vocês entendam que, nesse contexto, a gente continua refém ainda do banco de dados. Né? Então, vamos para frente. E aí que a gente entra nessa questão. Né? A gente continua ainda refém dos bancos de dados. A gente tem um monte de organismo não canônico que a gente trabalha aqui no Brasil, que não tem banco de dados de sequência, não tem nada. Então, de novo 5. Primeiro, um resumão. É o primeiro método usado para a identificação de proteínas. Pouca aplicabilidade hoje devido ao grande volume de dados gerados. Ótimo para one-hit wonders, ótimo para validação de modificações pós-tradicionais novas. Se você quer publicar um paper quente com uma modificação pós-tradicional totalmente nova, você vai ter que interpretar o espectro, você vai mostrar o perfil de fragmentação e como tudo isso acontece. Né? Quando ficaremos livres do banco de dados e quando o rei retornará? Hoje a gente é um pouco Gollum, os alunos não querem fazer de novo sequence, os alunos não querem olhar os espectros de MS2, mas não adianta, o Gollum foi quem salvou no final, foi quem conseguiu destruir o anel. Vocês vão ter que voltar para o Gollum. E talvez o Gollum um dia se retorne como rei. Porque imagine agora, com os algoritmos de inteligência artificial e aprendizagem de máquina e tudo isso, a gente conseguir agora, independente de banco de dados, pegar um espectro de MS2 e derivar uma sequência confiável. Que a gente confie mesmo e que a gente possa agora passar, independente de ter sequenciamento de genoma, a gente poder fazer experimentos biológicos, confiando naquela identificação, livres de banco de dados, livres do genoma, livres dos sequenciamentos e dos erros do banco de dados, né? Porque a gente se depara com uma quantidade de erros de anotação em banco de dados, isoformas anotados errados, polimorfismo em sequência, tudo isso a gente não pega com os métodos convencionais. Talvez a gente pegue por de novo sequence. Então, espero que algum dia o rei retorne, então, como de novo sequence. Obrigado, pessoal. Legal a tua palestra, parabéns. Eu compartilho 100% da tua visão aí, que eu gostaria de ver o rei retornar. Eu acho que o caminho é esse mesmo, a gente tem um mecanismo que consiga interpretar um espectro de massas. E quando você pega um espectro de massas, cherry picking, como você muito bem colocou, um espectro lindo, onde você conseguiu mostrar toda a série Y ali, mesmo assim, isso não é uma tarefa
talvez para o olho não treinado, que vai demorar um pouco, e quando você tira alguns picos ali, mesmo para os treinados, já é uma coisa difícil. Você bota a modificação pós-tradicional, é mais difícil ainda. Mas tudo bem. Por outro lado, o que pode complicar um pouco o retorno do rei, ou não, é que a gente tem uma moda nova, né, de Data Independent Analysis. É a nova modinha, né, onde você quer, em busca do mais reprodutível, você quer uma quantificação melhor, e aí uma... isso é um terreno bem escorregadio de entrar, tá? Então não vou nem começar a botar comentário em cima do DIA. Mas se já é tão difícil você interpretar um espectro bonito, o que dirá um espectro onde você tem ali 3, 4, 5 peptídeos cofragmentando. E aí como é que fica o retorno do rei? Eu sou old school, eu gosto de ver o que eu estou identificando, eu gosto de entender o meu dado. Não é uma tendência. E o DIA ainda vem para complicar essa tendência. Eu não sou contra a DIA não, tá? Mas eu gostaria de saber o teu ponto de vista sobre isso. Como é que fica o DIA para esse retorno do rei? Eu acho que, bem, todas as limitações do DIA que você falou, espectros de multiplex, se a gente está trabalhando com um organismo humano, por exemplo, genoma humano ou uma amostra de humano, eu acho que o Data Independent é perfeito, porque você já sabe quais são os peptídeos que vão sair, o tempo de retenção, você já tem plataformas de DDA, onde você tem espectros armazenados que você pode comparar e tudo isso. Eu acho que talvez a eficiência seja maior. Agora, eu não vejo a mínima possibilidade de você pegar um organismo não canônico e não fazer um DDA. Então, e eu vejo isso eu vejo isso com muita tranquilidade, porque eu vejo vários grupos muito fortes que não abandonaram ainda o DDA, porque ainda acreditam que é um caminho plausível, mais confiável. A não ser que você tenha uma amostra que você está interrogando sempre a mesma amostra milhares de vezes. Aí não faz sentido. Se eu estou fazendo soro mesmo, gente, 1 milhão de soros, que não sei o que, papapá, onde eu já sei a maioria das proteínas que estão ali presentes, já fiz enriquecimento por afinidade, ou seja lá o que for, para criar minha biblioteca de espectro, isso é um cenário. Outro cenário é quando eu pego uma esponja lá do não sei da onde, e eu quero fazer Data Independent Acquisition. Está complicado interpretar um espectro por DDA, imagine em DIA, quando você tem um espectro multiplex ali sentado para interpretação de novo. De novo não é simples. De novo, mesmo com uma máquina não é simples, porque é muito erro prono. E para isso a gente usa hoje o banco de dados para a gente tentar restringir esse espaço amostral, mas ainda é a nossa limitação. Então, eu espero que as máquinas cada vez estejam melhores nessa interpretação de novo, porque a gente é muito ruim. Qualquer aluno desse vai demorar pelo menos meia hora, 40 minutos para interpretar um espectro. O PP novo deve demorar 1 segundo, talvez, para interpretar esse espectro de alta qualidade. Mas para cenários onde você tem modificações, mais de 300 modificações tradicionais descritas, você está trabalhando com organismos com polimorfismo em sequência, a tripsina já tem polimorfismo em sequência, os contaminantes que estão ali presentes vão passar por uma pipeline de novo sequence que vai contaminar tudo isso. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O caminho não é DIA para organismos não canônicos. Essa é a minha opinião. Oi, Magno. Ótima apresentação. Essa pergunta é para você, mas também para o Paulinho. Eu fiquei pensando aqui, quer dizer, eu sou fã do de novo, você sabe que eu gosto de de novo sequencing, mas eu fiquei pensando, e você falou até desses novos inteligência artificial, são algoritmos de inteligência artificial que a gente tem recente, cada vez mais fazem parte da nossa vida, e todo esse dado que a gente tem, todos esses dados que a gente tem depositados de vários espectros que foram identificados com confiança, tá, por Peptide Spectrum Matching, aonde vários picos não são assinalados. Será que não é fazer uma engenharia reversa? Tem gente fazendo isso, ou seja, pegando esses espectros todos e fazendo a engenharia reversa para ver qual tipo de informação tem que ser adicionada aos algoritmos de busca que elas não estão utilizando. Entendeu? Você fala, os algoritmos de busca só procuram Y, B, o A, mas não levam em consideração isso.
uma segunda camada. Como é que está andando isso? Porque eu acho que a gente tem milhões né, ou centenas de milhões de espectros bem anotados, aonde você, talvez usando a inteligência artificial, você comece a melhorar isso. Depois o Paulo pode comentar melhor, que é exatamente na área que ele trabalha, mas eu sei, por exemplo, que antigamente a gente fazia, funcionava muito legal. Se você tem uma identificação robusta de uma proteína, aquela proteína você pode usar como âncora e agora começar a buscar novas modificações pós-traducionais em cima daquela identificação. Por exemplo, isso foi muito comum, né, numa época. Hoje em dia a gente parou de usar isso, não sei porquê. Mas se você, por exemplo, tem albumina na sua amostra, agora eu vou buscar albumina com as modificações pós-traducionais que eu quero. Agora uma nova, vou fazendo ladders, camadas, né, de busca, né? Eu não sei se existe isso na busca por espectros. Talvez o Paulo possa comentar melhor sobre isso. Quando a pergunta começou, eu achei também que tivesse a ver com os picos não identificados, talvez, daquele espectro, né? E, assim, quando a gente faz um espectro teórico que a gente já considera clivagem em mais de uma ligação peptídica, a coisa fica muito feia. E você começa a encaixar quase qualquer coisa com qualquer coisa ali, mas fica muito mais feio do que vocês imaginam. O teu espectro teórico vira praticamente um retângulo preenchido, porque você tem tantas possibilidades ali de fragmentação interna, e você leva aquilo com carga 2, 3 e 4, não vou nem falar, perda neutra, essas coisas. Mais os isótopos, né? Então, por isso que as ferramentas de buscas mais tradicionais, elas se limitam à série B, à série Y. Acho que nem perda neutra o pessoal está usando mais. Oi? Levava, acho que não está mais levando. Pelo menos o default do Comet não leva mais a em consideração também. Porque aquilo dali que é o mais provável, você vai se basear nas ocorrências mais prováveis e vai mensurar aquilo. Quando você começa a abrir aquilo, você teria que saber como botar pesos, né, a probabilidade daquilo dali acontecer, que hoje em dia a gente tem dificuldade de modelar. Existem grupos que tentam modelar, inclusive, intensidades, né, os fatores de ionização, mas modelar essas probabilidades de você clivar em mais de duas ligações peptídicas é muito complicado. Então, por isso que esses algoritmos são mais... Olha só, o que eu estou mostrando nessa publicação é como a gente consegue predizer, a partir de uma sequência primária de um aminoácido, como essa fragmentação vai acontecer e que intensidade esses fragmentos vão ser gerados. A gente consegue predizer isso muito bem. Por que a gente não consegue interpretar um espectro de novo usando esses dados de intensidade também? Porque o que o Paulo está falando é isso. A gente tem que saber que aquele íon baixinho ali tem que estar baixinho, ele não pode estar lá alto na intensidade por causa da predição da fragmentação Essa modelagem ela é feita para a série B e série Y. Agora, quando você tem mais de uma clivagem, modelar isso daí, não tem esses modelos que conseguem predizer isso ainda. Sim. Então, eu acho que isso falta, isso seria um passo, né? Teriam que ter dados para treinar. Sim. Assim, eu acho que o Rei vai voltar. E eu acho que a gente vai conseguir modelar isso lá na frente. Eu acho. Sequencialmente pode ser o caminho. Voltar naquele painel cinza. Tem um painel cinza. Olha lá, o que o Richard estava propondo, mas pode ir voltando, que eu vou... Para aí. A gente consegue pegar a sequência do peptídeo depois de identificado e predizer todos os fragmentos ali. Bastaria eu pegar aquilo que está gerado naquela tabela ali e reanotar o meu espectro todinho, não é isso? Foi basicamente isso que a gente fez, de certa forma, uma reanotação de tudo. Eu acho que essa...
faz de novo, você não tinha só uma possibilidade, você tinha 3, 4, 5, 6. Tá, só para Lembrar, gente, que a gente... depois que você tiver, em vez de você ter a lista de milhares de possibilidades, quando você diminuir você sai do milhar para a dezena, aí sim você aumentar a astringência da busca das possibilidades. É isso que eu estou falando. Então, naquela época que talvez a gente tinha, né, os algoritmos do Spectral Network, que seria mais ou menos isso, onde você parte de coisas que são identificadas, e aí a partir disso, né, o Spectral Network ele tenta, inspirado no alinhamento, em alinhamentos de DNA, né, só que ele faz alinhamento com o espectro, né, no Smith-Waterman, nesses algoritmos, ele tenta fazer essa espécie desse segundo round, onde eu não entendo por que aqueles algoritmos não continuaram a evolução e se apagaram, assim como essas técnicas de busca por similaridade, que eu acho que são fenomenais também. Agora, para entender o espectro melhor ainda, quer dizer, ainda teria que modelar esses fragmentos internos, né, de duas clivagens, que isso daí é uma área que ninguém nunca entrou muito a fundo e que é extremamente desafiador também. Obrigado, pessoal. Acho que a gente encerra por aqui.